Depois daquele gesto público e definitivo, a Bíblia não nos mostra Eliseu assumindo posição de destaque, nem realizando sinais, nem sendo reconhecido como profeta diante do povo. Pelo contrário, o texto sagrado é direto, quase seco em sua descrição. Eliseu se levantou, seguiu Elias e o servia. 1 Reis 19, 21. Essa frase curta carrega um peso que muitas vezes passa despercebido. Eliseu não entra na história como protagonista imediato. Ele entra como servo. Ele passa a caminhar ao lado de Elias, acompanhando um profeta que vivia sob tensão constante, perseguição política, conflitos espirituais e isolamento. A Bíblia não registra diálogos longos entre os dois nesse período. Não descreve treinamentos formais. Não relata grandes anúncios. O que ela deixa claro é que Eliseu permanece perto, atento, disponível. Ele observa, ele aprende, ele serve. E esse tempo não foi curto. Foram anos caminhando ao lado de Elias, presenciando confrontos com reis, julgamentos divinos, crises nacionais e decisões difíceis. Eliseu viu de perto como um homem chamado por Deus lida com o peso da missão quando não há aplausos, quando não há reconhecimento e quando a obediência custa caro. Esse período de serviço silencioso é fundamental para entender quem Eliseu se tornaria depois. Antes de ser alguém por meio de quem Deus faria milagres, Eliseu precisou aprender a permanecer fiel quando nada extraordinário parecia acontecer, algo confirmado quando a própria Bíblia o descreve mais tarde como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, segundo Reis 3:11, uma expressão clara de serviço contínuo e humilde. Enquanto isso, o cenário espiritual de Israel continuava instável. A idolatria não desapareceu com os confrontos de Elias. O povo seguia dividido. Reis vinham e iam, alianças políticas eram feitas, guerras aconteciam e a nação seguia espiritualmente confusa, exatamente como os livros históricos registram ao longo do período dos reis. Eliseu vive tudo isso como testemunha, não como líder. Ele não aparece discursando, não aparece confrontando reis, não aparece chamando atenção, ele aparece servindo. A Bíblia mostra que, nesse período, o ministério profético não era algo glamuroso. Era pesado, solitário e muitas vezes rejeitado. E Eliseu escolhe permanecer. Essa escolha revela algo essencial. O chamado de Deus não se confirma apenas no momento do sim, mas na constância do permanecer. Muitos conseguem dar um passo inicial de fé. Poucos permanecem fiéis quando o processo é longo e invisível. Eliseu permanece. Chegamos então a um ponto decisivo da narrativa bíblica. Em 2 Reis, capítulo 2, o texto começa com uma informação direta. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu. 2 Reis 2:1. Não há suspense artificial, não há mistério exagerado. Deus havia determinado que o tempo de Elias estava chegando ao fim, e Eliseu estava lá. A partir desse momento, a Bíblia descreve uma última caminhada. Elias e Eliseu passam por Gilgal, depois Betel, depois Jericó, e seguem em direção ao Jordão. Em cada parada, Elias diz a Eliseu que fique para trás. Em cada parada, Eliseu responde com firmeza: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. 2 Reis 2, 2, 4 e 6. Esse detalhe é crucial. Eliseu não está ali por acaso. Ele escolhe permanecer até o fim. Ele não quer apenas o chamado inicial. Ele quer acompanhar todo o processo, mesmo quando isso significa enfrentar despedidas, incertezas e o peso de um encerramento. Os filhos dos profetas observam de longe, mas Eliseu caminha junto. Quando chegam ao Jordão, Elias toma o seu manto, dobra-o e fere as águas. O rio se abre e os dois passam a seco, exatamente como registrado em 2 Reis 2:8. Eliseu vê isso. Ele não ouve falar, ele presencia. Do outro lado, Elias faz uma pergunta direta: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. 2 Reis 2:9. Eliseu responde com clareza e ousadia: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim.
segundo Reis 2:9. Não se trata de ambição pessoal ou vaidade. No contexto bíblico, a porção dobrada é o direito do primogênito, aquele que recebe responsabilidade, continuidade e peso da missão. Eliseu não pede fama, ele pede capacidade espiritual para carregar o que virá. Elias responde que o pedido é difícil, mas estabelece um critério claro. Se Eliseu o visse quando fosse tomado, isso lhe seria concedido. E então acontece. Enquanto caminham e conversam, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, segundo Reis 2:11. Eliseu vê, ele clama, ele rasga as vestes, segundo Reis 2:12. O momento não é triunfal, é profundo, intenso, marcante. Depois disso, Eliseu toma o manto que havia caído de Elias. Ele volta ao Jordão, fere as águas e pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? Segundo Reis 2:14. As águas se abrem novamente. A Bíblia não deixa dúvida. O mesmo Deus que operava por meio de Elias agora confirma Eliseu. Mas repare na ordem dos fatos. O poder vem depois do serviço. A autoridade vem depois da fidelidade. O reconhecimento vem depois do preparo. Esse é o ponto central deste episódio. Eliseu não herda um ministério porque foi escolhido apenas no campo. Ele o assume porque permaneceu fiel no caminho. Ele serviu quando ninguém via, aprendeu quando ninguém aplaudia, caminhou quando poderia ter ficado para trás. E só então Deus confirma publicamente aquilo que vinha sendo construído silenciosamente há anos. A história de Eliseu nos confronta com uma verdade desconfortável para os nossos dias. Deus continua chamando pessoas comuns, mas Ele continua formando essas pessoas no anonimato, no serviço e na constância. Antes do milagre, vem o processo. Antes da autoridade, vem a obediência. Antes do reconhecimento, vem o tempo em que tudo parece apenas trabalho e espera. E é assim que a trajetória de Eliseu avança, não como um salto repentino, mas como uma construção sólida, enraizada na fidelidade ao Deus que chama, prepara e confirma no tempo certo.